Então, ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as 7 linguagens do amor, tá? Então, hoje eu quero realmente trabalhar esse ponto aí com vocês, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre monetização, nós vamos falar sobre linguagem primária, linguagem secundária. Essa parte, né, esse conteúdo vai ser um complemento, certo? Vai ser um complemento de tudo que eu já falei sobre as 7 linguagens do amor, tá? Então, espero que vocês aproveitem e se vocês tiverem dúvidas, vão me perguntando, tá? Então, nós vamos falar, então, sobre as 7 linguagens do amor. Então, nós falamos durante essa semana, né, que passou as formas de comunicação, comunicação não verbal, comunicação não violenta, certo? E hoje nós vamos falar sobre as 7 linguagens do amor, depois a gente vai falar sobre as linguagens da sexualidade, que são duas coisas distintas, ok? E por que é importante as linguagens do amor, certo? Por quê? Porque sem uma comunicação ideal, o casal vai ter problema no relacionamento. E quando a gente fala de comunicação ideal, a gente vai falar sobre formas de comunicação, tudo, mas também sobre as linguagens do amor, tá? Então, eu sempre falo, 70% dos problemas podem ser evitados com uma melhor comunicação, inclusive com as linguagens do amor, tá? E eu separo isso muito bem, como vocês sabem, eu separo o relacionamento da sexualidade. Então, no relacionamento, no afetivo, no relacionamento fora da cama, nós temos as linguagens do amor, certo? E na sexualidade, nós temos as linguagens da sexualidade, ok? Então, nós temos aí, são duas áreas completamente diferentes uma das outras. Então, de onde veio esse negócio? De onde surgiu? Bom, o que são as linguagens do amor? Primeiro, foi um conceito criado, certo? Pelo pastor batista, conselheiro amoroso, matrimonial, escritor, o Gary Chapman, certo? Ele estudou, identificou 5 linguagens, né, características que são mais recorrentes das pessoas, certo? Ou seja, a forma com que cada um sente e demonstra o amor. Então, essa aí foi um conceito criado pelo Gary Chapman, tá? Em 1992, ele lançou o livro As 5 Linguagens do Amor. O livro, até hoje, está entre na lista de best-seller do New York Times, desde 2009, certo? Em 2017, ele foi traduzido para 50 idiomas, e em 2018, mais de 11 milhões de cópias já foram vendidas. Então, esse número agora deve ter estourado, sem contar a famosa pirataria, né? Então, para que serve, segundo Gary Chapman? Para que serve? Né? Então, um dos problemas que o relacionamento enfrenta, né, que os relacionamentos enfrentam hoje, é a dificuldade, a luta para expressar o sentimento, o amor, né, que a gente pode dizer, colocar aí como o amor, o sentimento, a afetividade de maneira intencional, ou seja, existe uma intenção de demonstrar isso, e significativa para o seu parceiro ou para a sua parceira, certo? Então, quase todo mundo quer mostrar ao parceiro ou à parceira que se importa, certo? Então, as linguagens do amor servem para isso. E ele dá até esse exemplo no livro, né? As linguagens funcionam como para encher o tanque emocional, né? Ajuda naquela sensação de sentir amado, valorizado, cuidado, né? Ou seja, a gente tem um tanque emocional, então é um combustível. Então, as linguagens do amor nos ajuda a encher esse tanque emocional, certo? Se esse tanque que a gente tem das nossas emoções está baixo, né, acontece o contrário. Ou seja, é provável que as pessoas se sintam magoadas, ficam irritadas e acabam descontando no seu parceiro, na sua parceira. E até mesmo pode surgir, né, o que ele fala de questionamento sobre dar continuidade ou não dentro do relacionamento. Tá? Então, essa foi a ideia, certo? Das 7 linguagens, das 5 linguagens do amor de Gary Chapman, né? Então ele colocou essa a proposta dele, né? Para ele entender o seguinte: ó, nós temos um tanque emocional e esse tanque emocional
ele fica vazio ou cheio. E as linguagens do amor nos ajudam a encher esse tanque emocional, certo? E aí, Everton, mas as linguagens do amor realmente funcionam? Realmente faz sentido? E eu dei um exemplo aqui. Se você casar com um americano, você vai estranhar que ele fala inglês? Obviamente que não, né? Porque você já sabe que essa pessoa fala inglês. Então, você vai ter que falar inglês para poder se comunicar com essa pessoa. E ele ou ela, né, vai ter que aprender o português para poder falar com você de forma mais eficaz. Ambos ou alguém vai ter que fazer. Olha, eu atendo algumas pessoas que moram fora do Brasil, né? E tenho parceiro, por exemplo, no Japão, que só fala inglês. Emirados Árabes só fala inglês, né? Ou seja, não fala nem português e nem a língua nativa. Eles encontraram uma terceira via para se comunicar, que é, no caso, o inglês, por exemplo. Tá vendo só como existe realmente essa questão da comunicação? Então, as linguagens do amor também funcionam da mesma forma, tá? Ou seja, o objetivo das linguagens do amor é melhorar o entendimento, reduzir os atritos, melhorar a intimidade, melhorar a comunicação e principalmente a afetividade do casal, certo? É para isso que serve aí as linguagens do amor, tá? Segundo Gary Chapman, ele identificou 5 linguagens do amor, certo? Que a gente vai chamar aqui de 5 linguagens do Gary Chapman. Primeira, linguagem, palavras de afirmação. Segunda, tempo de qualidade. Terceira, receber presentes. Quarto, formas de servir. Quinto, toque físico. Ok? Essas são, vou dizer para vocês, as 5 linguagens do amor base, que foi o que Gary Chapman fez. E é muito engraçado isso, porque ele usa as linguagens do amor, ele já lançou outros livros para outras áreas. Linguagens do amor dos filhos, linguagem do amor da mãe, linguagem, sabe? Ele começou a entender que existe também outras linguagens do amor em outras áreas. Só que a gente vai falar sobre relacionamento, a gente vai falar sobre as linguagens do amor dentro do relacionamento, ok? Então, a base, nossa, a gente vai usar 5 linguagens do amor de Gary Chapman e 2 linguagens do amor que eu acredito e que eu utilizo, certo? Dentro para a nossa profissão de especialista. Everton, eu li o livro, eu entendi, bacana, mas eu acho que não é interessante eu usar as linguagens do amor, as outras duas, só 5. Tá tudo bem também. Simples assim. Porém, essas duas que eu coloquei, elas são recorrentes, elas aparecem. E quando, no decorrer dessa aula, vocês vão entender como isso acontece. Tá? Então, realmente, isso acontece. Isso vai aparecer de alguma maneira para vocês. Tá? E aí, é importante você entender que nós temos a linguagem do amor primária, é aquela que é mais predominante em nós, certo? E nós temos também a linguagem do amor secundária, que é aquela que é presente, mas não é tão predominante, não é dominante, vamos dizer assim, né? Talvez até trocar essa palavra de predominante como dominante. Então, a linguagem do amor primário é aquela que está dominando mais a pessoa naquele momento. E a linguagem do amor secundária é aquela que não domina tanto assim aquela pessoa, mas ela está presente. Tá? Então, a gente vai ter que, nós como especialistas, nós vamos trabalhar tanto a primária quanto a secundária. É muito importante. Everton, tem a terciária? Tem, mas essas duas são as principais. É o que mais a gente pode trabalhar. Tá? Então, as linguagens do amor primária e as secundárias, elas mudam. Tá? Então, isso é muito importante. As linguagens do amor, elas mudam. Elas não são eternas. Então, hoje eu posso ter uma linguagem do amor primária de palavras de afirmação, amanhã eu posso ter a linguagem do amor falando sobre tempo de qualidade. Pode ser. Eu posso mudar a minha linguagem do amor, tanto primária quanto secundária, certo? E como que elas mudam? Porque quais são os fatores que fazem as linguagens do amor mudarem? Primeiro que elas podem mudar através do tempo. Né? O tempo é um dos fatores principais. Por quê?
porque vai depender das nossas experiências, como a gente vai amadurecer também, né? Os nossos valores vão mudando, né? O tempo que eu passo com meu parceiro, minha parceira do relacionamento também muda. A minha família pode influenciar na mudança da minha linguagem do amor primário e secundário. O meu trabalho, tudo isso pode afetar a minha linguagem do amor, tanto primária quanto secundária. Então, elas mudam, elas não são imutáveis. Então, significa, Everton, que a pessoa que tiver uma linguagem do amor primária hoje, daqui 6 meses ela pode ter outra? Pode. Daqui 1 mês ela pode ter outra? Pode. Então, eu imagino, pelo que eu percebi comigo, né, eu analisei a mim mesmo, e analisando as pessoas que eu atendo, quanto mais significativo for o acontecimento, a experiência, né, tende a ser mais forte a mudança. Ou seja, se eu tiver uma traição, se eu tiver algo traumático, algo muito feliz, sei lá. Quanto mais significativo for o evento, também pode ocasionar a mudança mais profunda. Ou seja, Everton significa que hoje eu tenho uma linguagem do amor primária e daqui 1 mês aconteceu um evento que foi muito significativo para mim e a minha linguagem do amor pode mudar? Pode. Então, ela pode mudar com o tempo, ela pode mudar com as nossas experiências, ela pode mudar com a nossa convivência, com o nosso parceiro, nossa parceira, com a nossa família, com o nosso trabalho e com eventos também significativos que a gente vai vivenciar ao longo da nossa vida. Então, isso vai acontecer também, tá? Por isso que é importante sempre você, como especialista da saúde e bem-estar do casal, observar isso, certo? E dizer isso para o seu cliente ou sua cliente. Observe. Um dos maiores erros que você, como especialista, pode cometer e os nossos clientes é achar que nós não mudamos. Por isso que é importante sempre verificar a linguagem do amor primária e secundária, pelo menos a cada 6 meses a 1 ano, porque a gente vai mudar. Ó, e eu vou dizer um exemplo. A pandemia mudou muito a linguagem do amor, primária e secundária, porque no começo era uma coisa e agora é outra. Então, nós tivemos aí uma mudança por conta do isolamento social, por conta da pandemia, por conta de uma série de fatores. Nós tivemos aí uma mudança, né, um evento significativo que ocasionou também a mudança da linguagem do amor primária e secundária. Por isso que é importante observar. Então, na hora de você passar para o seu cliente como especialista, falar, olha, a linguagem do amor muda. Então, o que você é hoje, amanhã pode ser completamente diferente, tá? E como que nós descobrimos a nossa linguagem do amor? Através de um teste, certo? Everton, tem como descobrir de outra forma? Olha, até tem. Por exemplo, o Gary Chapman consegue. Ele não precisa de um teste para isso, porque ele criou o negócio. Então, ele tem perguntas-chave, ele consegue analisar, ele tem o que a gente chama de feeling, né? Então, você, como especialista da saúde e bem-estar do casal, no começo, eu recomendo você aplicar o teste. Depois, quanto mais know-how, quanto mais experiência você vai adquirindo, mais fácil é de você descobrir a linguagem do amor. Hoje eu consigo descobrir a linguagem do amor primária. A secundária, nem tanto. Porque, por mais experiência que eu tenha, ainda não tenho essa facilidade. Então, eu consigo descobrir a linguagem do amor primário. Mas a secundária, eu ainda fico em dúvida, porque aí é importante eu fazer um teste, certo? Então, quanto mais experiência você tiver, maior a probabilidade, maior a chance de você você encontrar a linguagem do amor primária e secundária com facilidade, né? Mas enquanto isso, vai pelo teste. Vai com o teste fica mais fácil de você fazer, tá? Então, vamos entender então cada uma das linguagens do amor, tá? A primeira linguagem do amor, depois a gente vai falar sobre o teste de novo. A primeira linguagem do amor é a palavra, vou falar das 5 normais e depois a gente vai falar sobre as outras 2 nossas do especialista. Primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Então vamos lá. Você está em casa, ouve juras de amor, né? Quando você prepara a sua comida, faz a janta, ouve que ninguém faz a comida melhor que você, ouve que quando você se arruma para sair, a pessoa chega para você, nossa, quando você está lindo, quando você está maravilhoso, né? Quando essa roupa caiu bem em você, como esse cabelo ficou perfeito em você, certo? Se você se imaginou nessa situação,
e gostou dessa experiência, você se sentiu amado, valorizado ou valorizada, né, pelo que seu parceiro fez isso, ou sua parceira fez isso com você, você realmente se sentiu uma pessoa especial, então esta provavelmente é a grande chance de ser a sua linguagem do amor primária. Everton, tem como a gente falar sobre linguagem do amor secundária? Não. Eu acredito que o teste nos ajuda a descobrir, porque a linguagem do amor primário e secundário, elas podem estar muito parecidas, muito similares. Então, a gente não sabe qual que é aquela que mais domina a pessoa naquele momento, por isso do teste. Mas, de repente, você pode colocar, a pessoa pode falar algumas situações e falar, nossa, a linguagem do amor está entre tempo e afirmação, não sei qual. Então, a gente tem que aplicar o teste, tá? Então, para alguém, né, se alguém te elogiar, ou até publicamente, na frente da família, dos amigos, você se sente a pessoa mais amada do mundo, né? Você consegue, quando os seus elogios inspiram a coragem no seu parceiro, na sua parceira, então, realmente, essa é a linguagem do amor primária, né? Que a pessoa pode ter, ou até mesmo você pode ter, tá? Então, nessa linguagem do amor, palavras de afirmação, o presente físico, certo? Não importa, mas o que importa é o que ele fala, certo? Então, só que, aí lembra na comunicação que a gente falou, palavras de afirmação? Everton significa que só eu falando? Não. Você pode escrever, você pode falar, né? Então você pode usar uma imagem para colocar as palavras de afirmação. Então, quando a gente fala de palavras de afirmação, não é só escrita, não é só falada, né? Então pode ser uma imagem também. Então, por exemplo, ó, uma placa, um troféu de melhor esposa do mundo, melhor marido, melhor pai, a caneca, sei lá, né? E por aí vai. Então, quando a gente fala de palavras de afirmação, essa linguagem do amor, ela compreende muita coisa. Então, pode ser escrito, pode ser verbal, pode ser digital, pode ser uma imagem, pode ser uma música, sei lá. Então, palavras de afirmação. Realmente, eu já vi gente criar, fazer uma música para alguém. Isso é uma palavra de afirmação, né? Então, e aí você tem palavras de afirmação, então, como uma linguagem do amor primária, né? Ou secundária, não importa, mas ela pode ser de diversas maneiras, tá? A segunda linguagem do amor, tempo de qualidade. Então, imagina só, Marcos e Patrícia chegam em casa após um dia de seus trabalhos, né? Patrícia quer o tempo gostoso lá com o Marcos, mas o Marcos, para variar, vai para a sala, enquanto conversa com a Patrícia, ele vê o jornal, fica nas redes sociais, fica no Instagram, no Facebook, e ó, de 5 em 5 minutos ele fica olhando para o celular. Só que aí passam-se 3 horas assim, só que um está do lado do outro. Agora vamos imaginar uma outra situação. Imaginem só que ao invés de ter 3 horas, passaram-se apenas 1 hora. Só que, em vez de Marcos ficar no celular, na TV, ele deixa o celular de lado, ele deixa a TV de lado, certo? E dá total atenção para sua esposa, Patrícia. Usando toda a sua empatia, tratando ela bem, realmente entendendo e ouvindo ela. Tá vendo só a diferença? Se você consegue entender a diferença dessas duas situações, e se você prefere, logicamente, a segunda opção, né, há grandes chances de você, ou seu cliente, ou sua cliente, ter essa linguagem do amor primária, tá? Então, é muito importante, no tempo de qualidade, não é quantidade de tempo, e sim qualidade de tempo. O mais importante não é ter, por exemplo... Tem alguém com o microfone aberto aí, né? Deixa eu olhar aqui. Fecha o microfone aí. Quem tiver com o microfone. Tudo bem. Fechou? Tem um aqui. Pronto, fechou. Então, não é quantidade de tempo, e sim qualidade de tempo. Então, não é ficar 5 horas com a pessoa. Às vezes, 10 minutos pode ter uma diferença gigantesca, tá? Então, e eu falo para vocês, porque eu já passei por isso, às vezes você precisa disputar atenção com o celular, com as redes sociais, e não é legal, né? Então, realmente, é qualidade de tempo, né? Tempo de qualidade, não é quantidade. Então, às vezes as pessoas confundem muito nisso aqui. Ah, eu não tenho tempo. Tá, mas 10 minutos do seu tempo? Pô!
E aí que entra também nessa linguagem do amor, que eu acredito ser muito interessante, porque o nosso maior ativo, o que nós temos que tem mais valor na nossa vida é o nosso tempo. Porque, e eu até falei sobre isso, né, no último podcast que eu gravei. Falei, gente, a gente está morrendo. Não é questão de ser mórbido, mas a cada dia que passa, nós chegamos perto do fim. Então, o nosso maior ativo é o nosso tempo. Olha só como é louco, se eu não tenho condições de dar o meu tempo para a pessoa que eu amo, alguma coisa está errada. Concorda? Então, tempo de qualidade não é quantidade, mas é uma qualidade do tempo que a pessoa disponibiliza, tá? Então, assim, qualidade de tempo é você sentar no sofá com a TV desligada, sem o celular na mão, olhando para a pessoa, sabe, dando total atenção, ouvindo o que ela tem para dizer. Isso sim é tempo de qualidade, né? Então, quantidade não é qualidade. A outra linguagem do amor, receber presentes. Essa é até mais simples, mas ela também, você pode ter aí um efeito, ela pode ter um efeito negativo na cabeça de algumas pessoas. Então, se você é daquelas pessoas que gosta de receber rosas, cartões, presentes, sei lá, qualquer outra coisa, você se sente bem quando a pessoa traz algo para você, quando vai viajar, né? Ou seja, quando a pessoa compra algo para você que você não pediu, mas ela foi lá e comprou e te deu, né? Isso significa que essa pode ser a sua linguagem do amor, tá? E a gente precisa entender, até falei sobre isso, né? Os presentes são um símbolo, na verdade, né? É uma afirmação visual que você pensou naquela pessoa. Então, se eu dou um presente de aniversário, é porque eu pensei nela e eu quis dar algo para ela, né? É uma afirmação visual daquilo que você pensou, daquilo que você está sentindo. É uma forma bem simples de você mostrar o seu amor, tá? Porém, todavia, contanto, algumas pessoas, quer dizer, então, que se eu não der nada, a pessoa não me ama? Não é o valor do presente. Não é, sabe, não é aquela coisa, falando, não, eu quero dar um celular, um iPhone 13, iPhone 12, sei lá que número que tá agora. Não, não é isso, certo? A ideia é o seguinte, a ideia é você dar algo para a pessoa. Pode ser uma pedra, mas o fato de você lembrar. E olha, eu atendi uma cliente minha, que essa era a linguagem do amor dela, e ela brigava muito com o marido. Olha só as encrencas. O marido passava na padaria e não trazia o doce que ela gostava. Pô, ele nem comprou pão, ele nem fez isso, por que ele sabe? Tipo, olha só, em vez dela falar, o que ela fazia? Ela brigava. Porque a linguagem do amor dela é receber presentes. Podia ser um doce, podia ser uma pedra na rua. Olha, eu lembrei de você, olhei isso aqui, olha, que perfeito para você, né? Isso era, para ela era a morte. E ela brigava o tempo inteiro. Quando a gente alinhou isso, e ele entendeu que essa era a linguagem do amor dela, as brigas cessaram. Praticamente 70% dos problemas foram resolvidos. Por quê? As brigas levam ao distanciamento, que leva à falta de sexo, que leva à falta de comunicação, que leva uma série de coisas. Ou seja, resolver uma coisinha é um dominó. Você derrubou um, que automaticamente derruba todo o resto. Então, uma linguagem aí é receber presentes, que é bem interessante. A outra, formas de servir. Essa daqui é muito legal também, porque as pessoas confundem muito com escravidão, né? Porque se ela não faz nada para mim, porque ela não me ama, né? Então, não é isso, né? Então, quem tem essa linguagem do amor, formas de servir, é aquela pessoa que ela vê o amor quando é baseado nas ações do parceiro, da parceira. Então, por exemplo, se ele faz o café da manhã, se ele ajuda, se ele dá conselho, se ele faz algo sem a pessoa pedir, né? Isso sim é formas de servir. Então, quem tem essa linguagem do amor, não é o fato a toda hora ter que fazer alguma coisa, não, mas é fazer algo para a pessoa sem que, de repente, ela peça. Então, para quem não tem essa linguagem, pode até parecer estranho, aquela malandragem, né? Porque a pessoa só me ama porque ela faz algo para mim? Não, não é isso. Mas quem tem essa linguagem realmente se sente muito mais amado, muito mais valorizado, valorizada, quando percebe, olha, esse é o grande sacada dessa linguagem, quando a pessoa percebe que alguém tomou uma ação ou uma atitude por causa dele, por causa dela. Isso sim é a linguagem do amor, formas de servir. Tá? Então, essa é uma linguagem que é bem interessante também. Vamos lá.
Outra linguagem do amor, toque físico. Essa para quem, óbvio, né? Chiclete, gosta de andar de mão dadas, abraços, beijos mais que o normal, né? Então, quem tem essa linguagem é bem visível, né? Aquelas pessoas que gostam de ficar mais em casa para ficar grudado, assistindo série no Netflix, abraçado, ficar deitado. A pessoa vai no carro, já põe a mão na perna, né? Na hora de estiver dirigindo. Então, a pessoa realmente gosta muito mais de toque físico. E tem gente que não gosta. Então, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, linguagem do amor também, toque físico. Então, a pessoa se sente muito mais valorizada, ela não prefere declaração de amor nem nada, ela prefere um abraço, ela prefere um carinho. Né? Só que esse toque físico, eu separo do sexo, porque toque físico fora sexo. Tá? Então, eu não coloco aqui nesse mesmo balaio, nessa mesma caixa. Toque físico fora, ligado à sensualidade, ligado à sexualidade. É isso que eu separo. Tá? E aí, terminamos as 5 linguagens do amor do Gary Chapman e nós vamos para as outras duas, que são 2 linguagens que eu particularmente coloquei, certo? Primeiro, sexo de qualidade. Aqui, eu não estou dizendo qualidade do sexo, ou seja, se a pessoa chegou ao orgasmo, se ela não chegou, nem nada do tipo. Ou seja, é aquela pessoa que se sente amada e valorizada quando tem várias relações sexuais durante a semana, ou que ela tem uma frequência de sexo. E aí ela entende que ama. Por exemplo, quantas vezes vocês já ouviram alguma cliente falar, meu marido não me procura, né? Aquela famosa palavra, porque ele não me procura. Ele deve ter outra, porque ele não me ama mais, porque ele nem chega perto de mim. Sexo de qualidade significa o quê? A pessoa fazer pelo menos 1 ou 2 vezes sexo por semana. Tem várias vezes, ou uma quantidade que ela considera o mínimo necessário para saber que ele ou ela o ama ou a ama. Né? Então, não estou dizendo na qualidade do sexo em si, se a pessoa chegou ao orgasmo ou não, se eles estão tendo alinhamento, não. Às vezes, para a pessoa, o fato... Eu mesmo atendi uma cliente que a linguagem do amor dela é essa, a primária. E a secundária, tempo de qualidade. O marido dela, se ele não fizesse sexo com ela umas 2, 3 vezes por semana, nossa, ela já falava, você tem outra, alguma coisa está errada. Então, e é exatamente isso que acontecia. Por quê? Porque na cabeça dela tinha que ter sexo pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. E ela tinha até uma masculinidade tóxica, né? Não já se viu, porque ela brigava com ele e ela queria fazer sexo e ele não queria. Olha só que doido, né? E ela dá o homem fazer isso? Imagina, ele não é mulher. Não, mas espera aí, isso é masculinidade tóxica. O homem também pode não querer fazer sexo se ele tiver brigado com você. E daí, qual que é o problema? Então, esse aí é a linguagem que é o que a gente escuta muito. Porque ele não me procura. Porque ele não chega. Nossa, já faz 1 semana que ele não chega perto de mim. Faz 10 dias. Então, na cabeça dela, a falta do sexo significa que tem alguma coisa errada no relacionamento. E nem sempre tem. Às vezes, simplesmente, a pessoa não está afim. Mas não significa que eu deixei de amar você. Não significa que tem alguma coisa errada dentro do relacionamento. Pode acontecer outros fatores. Então, essa é a 6ª linguagem do amor. E a 7ª linguagem do amor, onde muitas pessoas, que é aquela questão da confiança, né? Muitas pessoas querem proteger, eu já fiz isso, meu Deus, que coisa idiota. Proteger o seu parceiro, sua parceira dos problemas financeiros, problemas do trabalho, problema, sei lá, de casa, né? E deixa de falar, não, eu quero proteger, e aí quando o bicho pega, estourou, joga no colo, né? Isso pode ter um efeito muito ao contrário, não vê aquela proteção. O parceiro ou a parceira vê que a pessoa pode não confiar, né, nele ou nela. Eu já vi casos de clientes minhas, por exemplo, reclamar que o marido mentiu. Não, porque, nossa, a gente quebrou porque ele me traiu, ele mentiu para mim. Olha lá, linguagem do amor, confiança. Por quê? Porque ele mentiu quanto ele ganhava. Porque ele estava com medo dela gastar demais. Olha só. Então, isso é uma coisa que realmente precisa ser trabalhado, né? Então, o parceiro ou a parceira pode entender que você não confia, que você não acredita nele ou nela como um membro importante dentro do relacionamento. Então, essa é a 7ª linguagem do amor, que é confiança. E essas duas, se a gente olhar, são muito recorrentes dentro do relacionamento, né? E muitas vezes elas estão aí ou primária ou secundária para vários casais. Por isso que eu acredito que essas duas fazem parte. E pode ver que sexo de qualidade eu separo do toque físico. Toque físico fora da sexualidade, e dentro da sexualidade,
a gente coloca aí uma linguagem do amor à parte, que eu sempre falo, relacionamento e sexualidade são duas coisas, são dois mundos diferentes, né? Pode haver duas pessoas diferentes dentro desse mesmo contexto, tá? E Everton, como que eu utilizo a linguagem do amor secundária? Entendi essas 7 linguagens do amor, então como eu utilizo essas linguagens do amor então secundária? Então a linguagem do amor secundária, ela pode ser utilizada quando não é possível, de alguma maneira, por algum motivo, ou se a pessoa não quer, ou se ela está cansada, sei lá, eu vou dar alguns exemplos, utilizar a linguagem do amor primária. E ela pode ter, muitas vezes, o mesmo efeito, um efeito muito parecido da linguagem do amor primária, tá? E eu vou dar alguns exemplos aqui nessa situação. Primeiro, o exemplo, onde nós temos como primária palavras de afirmação e secundária tempo de qualidade, tá? Nesse cenário, vamos imaginar então que Patrícia tem a sua linguagem do amor primária, palavras de afirmação. E a secundária, tempo de qualidade. Aí o Marcos chega, né, após um longo dia de trabalho, cansado, estressado, e a Patrícia quer conversar, quer contar como foi o dia dela, quer falar que ela foi na academia, que ela fez isso, que ela fez aquilo, só que o marido chegou extremamente estressadão. E eu atendi uma cliente minha que o marido chegava, o marido tem um trabalho muito estressante, né, e ela tem ali, e ela quer conversar, enfim, né, por quê? Porque a linguagem do amor dela, né, tá ali, palavras de afirmação e tempo de qualidade. E aí, o Marcos, sabendo, né, que a linguagem do amor dela, secundária, é tempo de qualidade e a primária, palavras de afirmação, então, em vez de ele conversar com ela, elogiar ela, falar que, nossa, que legal tudo que você fez e tal, o que ele vai falar para ela? Ele vai falar, olha, Patrícia, eu tô cansado, cara, eu tô estressado, eu não consigo conversar com você, eu não consigo, mas eu vou ficar do seu lado, você me conta como foi, eu só não vou poder, assim, eu não vou ter forças para falar com você, para te elogiar, esse tipo de coisa, mas eu vou te ouvir, eu vou estar do seu lado. Ou seja, eu usei a linguagem do amor secundária, certo? Ele usou o tempo de qualidade para dar atenção para a Patrícia, e não palavras de afirmação, para dizer, nossa, que legal que você foi, pô, que bacana, né? Ou seja, não, eu não falei, mas como eu estou cansado, estou estressado, o Marcos estava lá também, eu usei a segunda linguagem do amor, ou seja, a secundária, a tempo de qualidade. Vou ficar quietinho lá, tá? Eu vou te dar o que eu tenho de mais precioso, é o meu tempo e a minha atenção. Pronto. Esse é um cenário para vocês terem uma ideia. No segundo cenário, a gente tem aí, um segundo exemplo, receber presentes e palavras de afirmação, certo? Receber presentes, ela se torna linguagem do amor primária, e palavras de afirmação se torna uma linguagem do amor secundária, nesse segundo exemplo. Nesse cenário número 2, o Marcos tem essa linguagem do amor primária, receber presentes, e a segunda, palavras de afirmação. Chegou o dia dos namorados, mas a Patrícia, putz, não tive tempo de comprar, tô sem dinheiro, não sei o que comprar, cara, eu não sei, né? Eu não vou dar qualquer coisa pro Marcos. Mas ela sabe então que o Marcos, a linguagem dele é receber presentes. Ela poderia ter viajado, e ele falou, vou levar alguma coisa para ele. Puta, não levei. Aconteceu um caso onde o marido foi viajar e a esposa, a linguagem do amor dela era receber presente, e ele chegou para ela, o que você quer aqui do free shop? Não sei, vê se tem tal coisa, não sei o que e tal, tá, eu vou vir aqui e eu te levo. E ele não levou nada. Cara, ela ficou muito puta da vida. Quebrou o pau com ele. Porque a linguagem do amor dela era receber presentes, ok? Então, nós temos aí os dois cenários. E aí, o que acontece, então? Se ela sabe que a linguagem do amor dele é receber presentes, a primária, mas a secundária é a palavra de afirmação, o que eu vou fazer? Já que eu não vou dar nada, eu vou usar a segunda linguagem do amor, ou seja, a linguagem do amor secundária, palavras de afirmação. Eu não vou dar nada, mas eu vou usar as palavras. Olha, amor, eu estava cansado, eu não consegui achar nada, mas
o mais importante que eu pensei em você o tempo inteiro, é isso, aquilo, papapá. Olha, amor, esse dia especial, Dia dos Namorados, a gente faz tanto tempo junto. Olha, eu não comprei esse presente hoje porque eu quero ir com você, porque eu não sei o que dá, mas eu te amo, eu quero, faz. Ou seja, eu uso as palavras de afirmação, que é a minha linguagem do amor secundária, para falar com o meu parceiro ou minha parceira, ou fazer algo para o meu parceiro, para a minha parceira. Por isso que é importante a pessoa entender, e entender muito bem, qual é a linguagem do amor primária e qual é a linguagem do amor secundária. Porque se em algum momento não pode, por algum motivo, usar a linguagem do amor primária, ela usa a secundária e vai ter o mesmo efeito ou o efeito muito próximo, certo? E aí a pessoa vai ser legal, que bacana. Pô, a gente está alinhado dentro do nosso relacionamento. Então aí nós temos aí o primeiro cenário e os dois cenários para vocês entenderem a importância da linguagem do amor secundária, porque ela pode substituir em alguns momentos a primária, né? E tá tudo bem, tá? Então nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, nós vamos utilizar as 7 linguagens do amor: palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, formas de servir, toque físico, sexo de qualidade e confiança. Então, nós utilizamos as 7. Everton, eu só quero utilizar 5. Então, tudo bem, ué. Isso é uma opção sua. Você não é obrigado a fazer o que você não quer. Mas, o ideal seria você trabalhar as 7, porque, com certeza, a 6ª e a 7ª linguagem do amor vai aparecer para você em algum momento. Isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Às vezes, uma dessas 5 se torna secundária e a primária é uma dessas aqui, ou vice-versa. Então, por isso que eu coloquei essas duas, porque eu acredito que realmente fazem parte ali do nosso cotidiano, tá? Pensando nisso, Everton, como eu atendo, então, como eu faço o protocolo especial de atendimento? Como eu atendo as linguagens do amor, o PEA? Primeiro, nós temos um passo a passo. O protocolo é um passo a passo. É o começo, meio e fim. O que você deve fazer para resolver. Então, a pessoa chegou para você, você sabe que precisa melhorar a comunicação. Sabe que precisa trabalhar as linguagens do amor. Beleza. Então, a primeira coisa, você vai pegar o primeiro passo a explicar para o casal, para o parceiro, para a parceira, o que são, né, as linguagens do amor. Quais são os benefícios. Não explicar cada uma, tá? Explicar o que elas são e quais os benefícios para utilizar dentro do relacionamento. No segundo passo é o quê? Você aplicar um teste das 7 linguagens do amor. Everton, eu já manjo muito, eu já sei decora e salteado. Então, você tem que fazer um questionário de algumas perguntas, tipo uma sondagem, e dependendo das respostas, você consegue identificar. Mas eu vou dizer para você, olha, nem eu consigo fazer isso. Tá? Acho que só o Gary Chapman faz. Nem eu faço, porque é muita... você pode errar por pouco. Né? Às vezes a pessoa está naquele momento, então o teste eu acredito seja mais interessante. Então, aplica o teste das 7 linguagens do amor para você descobrir a linguagem do amor primária e a secundária daquela pessoa, tá? Vamos falar um pouco sobre esse teste. O teste das 7 linguagens do amor, na internet, a gente vê muitos testes, né? Nossa, quanto teste lá para a pessoa fazer 5 linguagens do amor, teste lá de 10 perguntinhas e tal. Olha, estudando, e aí estudando por conta do IPESC, por conta de pesquisa, por conta de estudos, como os estudos são feitos, eu encontrei um número, certo? Estou falando, eu vou colocar o número para vocês. Para você ter um resultado mais preciso das linguagens do amor primária e secundária, o teste deve conter no mínimo 200 perguntas. Everton, por que 200 perguntas? Porque normalmente, para você ter uma porcentagem de uma pesquisa, você tem que pelo menos 100 pessoas. Então, de cada 100, então, a porcentagem. Então, 10%. Então, 10 pessoas de 100 pessoas responderam tal coisa. Então, beleza. Então, 200 perguntas, dá para a gente encontrar a primária e a secundária, certo? O teste que eu fiz, ele tem hoje 100 perguntas. Eu já vou aumentar para mais 100 perguntas, certo? E eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem um teste. Então, toda vez que vocês forem, vocês vão passar o link para o seu cliente ou sua cliente e vocês vão aplicar esse teste. Everton, posso fazer um teste? Pode. Se você tiver condições, capacidade para isso, você pode fazer o seu próprio teste, como eu fiz. Sem problema também.
tá? Então, o ideal é que o teste tenha pelo menos 200 perguntas, certo? E lembre-se, o cliente ou a cliente deve fazer sem pressa, né? E principalmente com o máximo de sinceridade possível, certo? Para que você realmente possa, sabe, ter o resultado mais preciso. Sem pressa, com sinceridade, sem problema nenhum, tá? Depois do teste aplicado, você vai para você descobrir a linguagem do amor primária e secundária, você vai explicar para cada um deles como funciona a primária, como funciona a secundária. Depois, que é o quarto passo, você vai dar exemplos. Separe 3 exemplos de cada linguagem do amor, de como elas funcionam. Né? Como eu fiz aqui, olha, imagina só, Pedro, Paula, bababá, faz os cenários ali. Beleza. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar algumas situações reais que o casal enfrentaram, aliás, né, e mostra como seria feito utilizando as linguagens do amor primária e secundária deles. Né? Então, olha, em vez de quando chegou lá, brigou e tal, você deveria ter feito assim. Né? Então, vamos entender a linguagem do amor primário e secundário. Everton, como funciona as linguagens do amor? A minha linguagem do amor primária é palavras de afirmação. Da minha parceira é tempo de qualidade. Ou seja, se eu quero falar com ela, eu uso a linguagem do amor dela. E se ela quer falar comigo, ela usa a linguagem do amor minha. Um dos erros mais comuns é o quê? A pessoa usar a linguagem do amor dela própria para falar com outra pessoa. Ou seja, se eu sei que a minha linguagem do amor é palavras de afirmação e a dela é tempo de qualidade, eu não vou usar palavras de afirmação para falar com ela, porque para ela não vai fazer sentido nenhum. Ela não vai enxergar. E eu falo por experiência, porque já aconteceu isso comigo. Às vezes, e esses exemplos reais você pode dar. Às vezes é importante, né? Eu mesmo, eu tinha uma parceira que a linguagem do amor dela era tempo de qualidade e a minha era palavras de afirmação na época. E eu sempre falava que eu amava tal, mas para ela não fazia sentido, porque o que mais ela queria era tempo comigo. Tá vendo? Então eu usava a linguagem do amor errada, eu usava a minha nela. E o ideal é usar a dela nela mesmo. Certo? É assim que tem que funcionar. Então dá os exemplos. E sexto passo, você vai, por exemplo, dar exemplos, né, explicar como ele ou ela vai agir quando o parceiro ou parceira não utilizar as linguagens do amor. Quando acontecer isso, como vai? Vai brigar? Vai gritar? Vai xingar? Não. Calma, inteligência emocional. Né? Vamos agir de forma coerente, tá? Então, aí você vai explicar como agir. Então, esse vai ser o protocolo. Você vai explicar o que são as linguagens do amor, aplicar o teste, depois explicar as linguagens do amor primário e secundário de cada um, dar os exemplos de como elas funcionam, pegar os exemplos reais do casal, para que eles possam entender na prática, e como eles devem agir utilizando as linguagens do amor. Ok? Everton, e como eu ganho dinheiro com isso? Né? Esse é um ponto importante. Aqui eu vou dar uma sugestão para você. Você pode ganhar dinheiro vendendo as suas consultas, normal, e toda essa parte dos testes e tal, vai estar tudo junto na consulta. Ou você pode vender somente o teste das 7 linguagens do amor. Algumas pessoas começaram a procurar no Instagram nosso, né, do Relacionamento Fora da Caixa e do Instituto, perguntando o seguinte: como que eu faço para saber a minha linguagem do amor secundária, minha linguagem do amor primária, tal? Você vai fazer isso de graça? Não, você vai cobrar. Então tudo bem, eu posso aplicar o teste das 7 linguagens do amor e a gente vai descobrir juntos a linguagem do amor primária, secundária, e eu vou te explicar, vou te orientar de como colocar isso em prática, enfim, né? Então você pode vender, você como especialista da saúde e bem-estar do casal, você pode vender o teste das 7 linguagens do amor, tá? Quanto é o preço que eu vou sugerir, né? Você pode fazer outro, mas é o que eu sugiro para você. Sugiro que você cobre entre R$100 a R$150 o individual, para descobrir a primária e a secundária, e o casal entre R$150 a R$250, né? Para o casal. Então você cobra mais ou menos esse valor aí, tá? E o que vai estar incluso nesse valor? O que eu sugiro você fazer? Primeiro, o teste das 7 linguagens do amor, para você descobrir. São 200 perguntas, lembra? 200. 7 linguagens do amor, primária e secundária. Certo? Segundo,
tem incluso nesse valor, o que eu sugiro? 2 encontros. O primeiro encontro para a explicação do teste, aplicação do teste, explicação da linguagem primária e secundária. E o segundo encontro é depois de uns 10 dias, por exemplo, 7 dias, para tirar as dúvidas e alinhar o uso das linguagens do amor no dia a dia. Então, no primeiro encontro, você fez o teste, explicou, colocou em prática, a partir de agora vocês vão utilizar assim, 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 dessa forma, orientou tudo. E daqui 10 dias a gente vai voltar e ver e alinhar o que falta para ficar redondinho as linguagens do amor dentro do seu relacionamento, tá? Aí, entre o espaço entre o primeiro encontro e o segundo encontro, né, que esse espaço, você pode disponibilizar um tira-dúvidas via WhatsApp, via, sei lá, né, algum veículo de comunicação aí que você utilize, né? O WhatsApp ele é mais frequente. E você pode disponibilizar o que a gente tem dentro da editora, você pode disponibilizar o e-book das 7 linguagens do amor para a pessoa poder baixar. Então, quando você cobrar esse valor, você, entre 100 a 250 reais, se for individual, se for casal, aí você dá para essa pessoa, vai falar o que está incluso, 7 linguagens do amor, os 2 encontros. Everton, posso pôr um terceiro? Pode, se você achar pertinente, mas 2 encontros dá de bom tamanho, né? Um tira dúvidas e o livro que você pode baixar, ou, né, lá da nossa editora, e você pode dar para essa pessoa, tá? E aí você finaliza, aí você pode tanto utilizar as 7 linguagens do amor dentro das suas consultas, né? Seu tratamento padrão ou método, o RP7, ou você pode vender somente o teste das 7 linguagens do amor para as pessoas que querem descobrir e melhorar. Ah, mas agora eu preciso melhorar a comunicação, aí é outra coisa. Aí você vai vender aí, quando a gente finalizar, o comunicação perfeita. Então, você trabalha tudo da comunicação, né? Aí você pode, que vai estar incluso as linguagens do amor também, tá? Então, com isso, nós finalizamos hoje as 7 linguagens do amor, ok? Então é isso. Dúvidas, perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Estou mandando o chat, deixa eu abrir o chat aqui, né? Abre o microfone também para falar comigo, Ana Paula, gostou? Bom, é uma das formas de você ganhar dinheiro, então você pode vender bastante os testes, né? As pessoas estão loucas para fazer, né? Em 100 reais individual, 150 reais o casal, tá de bom tamanho. Se dependendo da sua cidade for muito grande, se for o pessoal que realmente tem um poder aquisitivo, você pode cobrar até uns 200, 250 reais o casal. Então é uma forma de você ter uma monetização bem interessante. Porque imagina só, se você tiver aí o casal, vai que seja 150 reais, que é o valor mínimo, tiver 10 desses, são 1.500 reais. Quer dizer, não é, não é de todo ruim assim, né? Dúvidas, perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Manda aí. No caso das perguntas, eu vou pesquisar ou eu vou criar as perguntas? Ou já tem pronta aqui no curso? O teste, ele já tem Sim. pronto, mas eu vou aumentar o teste. Ele tem hoje 100 perguntas, eu vou colocar mais 100, né? Uhum. Certo, obrigada. Então, eu vou colocar aí. Mas você pode criar o seu também, se você quiser. Ah, eu não quero usar o que o Everton criou, mas eu quero criar, pode também, se você tiver experiência. Amanhã, Ana Paula, nós vamos falar a primeira aula de mentoria, e aí depois da manhã a gente vai para a última aula, que é a linguagem da sexualidade. Dúvidas a mais? Perguntas? Fique à vontade, gente. Bom, uma pergunta. Foi a primeira vez que a gente está usando essa plataforma aqui. Ficou tranquilo para vocês? Deu para acompanhar? E aí? A gente está fazendo um teste com ela hoje. Vamos lá, gente. Falem alguma coisa comigo aí, pelo amor de Deus.
Foi tranquilo? Deu para acessar? Porque algumas pessoas falam, né? Ah, porque meu celular não roda, porque não funciona. Então, eu falei, vamos pegar uma plataforma que funcione sem precisar instalar nada, simplesmente clicar e entrar no navegador. Foi tranquilo? Para mim foi tranquilo, Everton. Só que quando entra uma ligação, porque eu estou do celular, né? Aí sai, entendi. aí sai, e aí depois, quando eu volto, demora tipo uns 40 segundos para voltar a ouvir você falando, entendeu? Até parece que atualizar, demora um pouquinho. Beleza. Esse aqui não precisa de. Eu achei melhor que o Zoom, né? Eu também achei. Ele tá bem melhor que o Zoom até. Não precisa instalar aplicativo nem nada. Você clicou, você entra, acabou, né? Bem simples. Né? Tem o chat, aqui tem. Eu compartilho a tela tranquilo. Eu quero ver a gravação, né? Agora eu gravei a aula e vamos ver a gravação como ficou. Tem aqui as reações. Então, eu acredito que, né? O teste ele não é baixado, ele vai ser um teste online. Ele já tem um teste online, né? Que ele é um teste mais simples. E ele vai ser um link onde a pessoa vai fazer o teste lá pelo link, porque são 200 perguntas, né? Então tem que ser um resultado automático para vocês. Então eu vou acabar de configurar o teste e até o final da semana eu libero o teste também, tá? Adriana, mesmo o link? Não, aquele link do teste, ele é um teste gratuito que só tem as 5 linguagens do amor. Na realidade, não tem nem as 7, tá? O teste das 7 linguagens do amor é um outro link, que é um link mais fechado. Né? Então, só realmente... Mas esse link dos testes está na plataforma ou você vai enviar pelo WhatsApp para a gente? O teste que a gente faz hoje gratuito tem. O outro, que é esse de 200 perguntas, que eu estou refazendo ele, eu vou disponibilizar para vocês. Aí vai estar lá no portal do aluno, vai estar aí vocês vão poder... então, vocês vão poder utilizar. O teste que a gente tem atualmente das 5 linguagens, que eu já até vi ele uma vez, quando eu estava fazendo quando eu estava na terceira etapa, né? Uhum. Esse eu acho no portal, sempre. E aí eu vou enviar o link para o cliente, é isso? Não, esse do portal vai mudar para esse novo do 7. Então, esse que tem no portal vai deixar de existir. Tá, Entendeu? aí quando eu precisar fazer o teste com o cliente, para eu saber, eu vou ter acesso ao link e vou enviar para o cliente. Aí o cliente vai fazer e eu... Mas a resposta vai chegar para mim ou vai chegar para vocês e vocês têm que me passar? Não, Ou é vai ficar com automático? você. A resposta dá na hora. O resultado dá na hora. Então tá. Eu mando, só para confirmar, eu mando para o cliente vai ter o resultado e ele vai me falar, o meu resultado deu X, é isso? A gente vai conseguir, você vai conseguir salvar, né? A questão é do teste, que é o que a gente está testando agora, porque esse teste, ele tem o nosso usuário. Então, assim, não tem como a pessoa, por exemplo, ter esse teste, vamos dizer assim, e a não ser, é o que a gente está tentando, a não ser que a gente crie um usuário para você, mas aí eu tenho que ver como que a gente vai fazer isso, para que você receba primeiro antes do cliente. Porque hoje, do jeito que está, Você o entendeu cliente minha dúvida, recebe. né? Eu entendi. Então, a questão é o seguinte: esse teste, como a gente está montando ele, são 200 perguntas. Então, hoje, a pessoa faz o teste, o resultado sai na hora. E ela manda o teste para você. Você não tem acesso ao teste. Ela manda o teste que foi feito. E você sabe qual a primária e a secundária. Beleza. A gente está vendo a possibilidade de você receber o resultado primeiro e você enviar para o seu cliente. Porque se for enviar direto para ele, eu não vou ter acesso, eu só vou saber se ele me falar. Exatamente. Agora, nesse caso, que aí que a gente não encontrou nenhuma plataforma que faz isso. Entendi. Pois não tem. Não tem. Essa daí não tem. Eu estou tentando ver Vai uma ficar pronto plataforma que faz quando? isso. O teste em si está pronto, eu só preciso ver a plataforma para hospedar o teste. Porque o teste, entenda uma coisa, ele tem que ter uma mecânica matemática, né?
Então, cada pergunta tem que ter um peso, que ele tem que somar e fazer, e aí ele tem que ler as linguagens, cada resposta tem que estar atrelada a um tipo de linguagem, somar e dar em ranking, primeiro e segundo lugar. Tá, é porque eu quero ver o meu, entendeu? Eu quero ver o meu, que eu também não sei a minha forma, entendeu? E aí eu já quero ir usando para poder saber sobre o que a gente está falando, né? O teste está pronto. A diferença é que, como o teste agora ficou mais robusto, né, ele vai seguir a linha, porque aquele teste que a gente tem hoje no portal, ele é um teste simples. Você vai lá e tal, ele dá a linguagem do amor primário, pronto, acabou. É rapidão. Agora, o que a gente vai fazer é o quê? Aumentar a quantidade de perguntas, aumentar a quantidade de linguagens, e ele vai ter que ranquear primeiro e segundo lugar. Beleza, entendi. Aí é só porque, assim, como tem muita coisa no portal, e às vezes tem que ficar procurando. Como que eu acho fácil esses testes? Eu tenho alguma lutinha na realidade, vai ter um campo lá agora, a gente vai atualizar, e por isso que é importante vocês darem os feedbacks, né? A gente vai atualizar o portal agora essa semana, e eu vou reorganizar muita coisa. Então, ele vai ter uma área lá, o ano que vem vai ter um aplicativo, né? Um aplicativo para aluno e um aplicativo para cliente, para você especialista, onde a pessoa ela vai baixar e vai fazer o teste ali direto. Então, ela baixa o aplicativo, faz o teste e morreu o assunto. Só que tudo isso, cara, não é barato e dá o trabalho do cão, né? Então, a gente está testando. Então, a gente tem que ver qual que é a melhor ferramenta para vocês. Porque, teoricamente, se eu for fazer o que a maioria dos cursos fazem, se vira nos 30, ó. É assim que faz, o teste de 200 perguntas está aí, faz aí na mão mesmo. E é o que eu não quero fazer, né? Eu quero dar pronto só para a pessoa, para que vocês poupem tempo, né? Porque fazer um teste de 200 perguntas e corrigir na mão não é fácil, não. Tá certo. Beleza, obrigada, então. Amanhã vai ser sobre o quê, a aula? Vai ser a mentoria e depois de amanhã a gente finaliza a Semana da Comunicação com as linguagens da sexualidade. Não, peraí, amanhã é mentoria sobre... Como fazer sua mentoria, como criar sua mentoria. Legal. Gostei. Então tá, 14 horas, né? 14 horas. Tá bom, então. Beleza. Obrigada. Mais alguma dúvida, a gente pergunta ou podemos encerrar a nossa aula de hoje? Então, fechou. Então, vocês gostaram da plataforma? Eu só quero ver como ficou a gravação, se tudo correu bem. Senão, vou ter que refazer essa aula em off aqui para poder subir para vocês, né? E aí, amanhã a gente volta na primeira aula da semana da mentoria, que eu vou ensinar vocês a criar a sua mentoria para que vocês possam vender também. Então, Everton, essa aula de hoje, eu consigo vender só o teste das línguas? Consegue. E tem demanda, viu, gente? Tem demanda sim, porque muita gente pergunta para nós, né, sobre isso. Como que eu faço? Como que eu consigo? Quanto custa? E é um jeito que, por isso que eu tive a ideia. Eu falei, peraí, a gente pode vender só isso, porque às vezes a pessoa não quer fazer um tratamento, não quer melhorar, eu quero entender como que é a minha comunicação, eu quero, beleza, paga, a gente faz, explica, ensina você a colocar a mão na massa e vida que segue. É um jeito também de vocês monetizarem, principalmente quem está começando, tá? Então é isso. Então, gente, um ótimo dia para vocês. Escutem o podcast Relacionamento Fora da Caixa, que o episódio que eu lancei ontem é um episódio muito legal. Na realidade, eu lancei 2 episódios ontem, né? Falei sobre a questão de não ser prioridade no relacionamento e falei sobre ghosting, né? E o ghosting vai ser uma especialização também que a gente vai lançar agora esse mês também, né? Que vai ser bem interessante para vocês. Então, gente, um ótimo resto de dia para vocês e a gente se vê amanhã, né? Às 2 horas da tarde. Até mais, pessoal.